Olá pessoal, uma das grandes preocupações de nós cirurgiões plásticos são as chamadas complicações. Felizmente, as complicações mais sérias, como trombose e embolia, elas são mais raras. E nós temos também meios pelos quais a gente pode diminuir o risco do aparecimento dessas complicações. Meu nome é Leandro Gontijo, sou cirurgião plástico, especialista pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, e hoje nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho com a doutora Lívia Lira, cirurgiã vascular, que vai nos explicar um pouquinho sobre trombose e embolia. Doutora Lívia, o que é a trombose e o que é a embolia? Então, Leandro, trombose é a formação de coágulo dentro do vaso, no caso da trombose venosa, dentro da veia. O sangue, que é líquido, ele se aglomera e fica sólido, então obstrui o fluxo natural do vaso. E a embolia é quando esse aglomerado de sangue ele se desloca da parede do vaso, que ele fica coladinho na parede do vaso e desloca para o pulmão. E aí ele obstrui o pulmão, dificulta a oxigenação, e isso causa dor no peito e pode levar inclusive à morte. Felizmente a embolia, que é a situação mais grave, ela é menos frequente, ela é uma complicação da trombose. Bom, então agora que você já sabe o que é a trombose e o que é a embolia, vamos conversar um pouquinho sobre como prevenir isso, ou melhor, como identificar um paciente que pode ter risco de desenvolver uma trombose ou não, ou embolia. Existe alguma coisa que a gente pode fazer para identificar esse paciente tem maior risco de ter trombose do que outro? Então, Leandro, para isso a gente precisa saber quais os fatores de risco para trombose. Qual que é o paciente que tem risco de ter trombose? Então a gente vai ter que ficar atento aos pacientes que estão expostos a hormônio, seja com anticoncepcional ou reposição hormonal, paciente tabagista, obeso, pacientes com câncer em atividade, e aí vem a cirurgia. A qualquer situação que torne o paciente imóvel ou acamado, que dificulte essa circulação do sangue, ele aumenta o risco de trombose. Então, existem 3 fatores gerais que explicam a ocorrência da trombose. O primeiro é o fluxo do sangue lentificado. Qualquer situação que faça o sangue ficar mais lento, tipo um paciente acamado, ele vai aumentar o risco de trombose. Qualquer lesão no vaso também aumenta o risco de trombose. Seja um trauma, seja a própria cirurgia, o trauma cirúrgico também. E existe a predisposição hereditária, que é conhecida como trombofilia. Então tem que estar atento também pacientes que têm história pessoal ou familiar de trombose, vai ter um aumento desse risco. E aumento na viscosidade. Isso, o sangue fica mais grosso. Isso, exatamente. Isso acaba aumentando a tendência. E os mais comuns, quais são? No pré-operatório, por exemplo, como que a gente identifica um paciente que pode ter uma chance maior de ter trombose? Então, em termos práticos, os pacientes obesos, tabagistas, em uso de hormônio, seja reposição hormonal ou o próprio anticoncepcional, e aí os anticoncepcionais ricos em estrógeno são os que predispõem a essa trombose, então tem que estar atento. Cirurgias longas, cirurgias mais longas que vão deixar o paciente acamado mais tempo e vai ter trauma, lesão de vasos maiores também são situações que a gente tem que estar mais atento. Porque o sangue fica mais lentificado durante o procedimento. Exatamente. Essa lentificação que faz ele aglomerar e formar o trombo. Então, Lívia, e como evitar, para quem vai se submeter a um procedimento cirúrgico, a trombose e a embolia? Existe alguma coisa que a gente pode fazer para poder evitar? Então tá. Ou pelo menos diminuir o risco? Diminuir o risco, isso. A gente vai dividir em 3 momentos. Antes da cirurgia, é ficar atento se o paciente tem algum desses fatores de risco, tá? E aí, tendo esse fator de risco, avaliar se vai ser necessário utilizar alguma medicação profilática, tá? Alguma medicação anticoagulante para evitar a trombose. Durante o procedimento, usar a meia antitrombo e a compressão intermitente, que é aquela bomba que fica massageando a perna para o sangue circular, tá? Então, durante a cirurgia é isso. E no pós-operatório, os pacientes caminharem, movimentar os membros no pós-operatório o mais rápido possível, tá? E utilizar a meia em algumas situações também no pós-operatório e a anticoagulação química com medicação em situações de maiores riscos. Entendi. Eu sempre falo para os pacientes, porque pós-operatório a gente não deve ficar imobilizado na cama, aquela vai ideia ficar em casa, antiga vai ficar de em casa, vai ficar pós-operatório. parada sem mexer, não pode andar. Não, pelo contrário,
tem que andar o quanto antes, quanto puder, né, dentro das limitações de um procedimento cirúrgico mesmo, até para estimular a circulação e diminuir o risco de trombose, que pode acontecer até bem tempos depois da cirurgia. Isso. Né? E uma coisa importante é as pacientes estarem atentas aos sinais de trombose. Perfeito. Então, assim, tá em pós-operatório ou em alguma dessas situações de risco que a gente citou, se a perna inchar, sentir uma dor na perna, a panturrilha ficar dura, especialmente se for em uma perna e não na outra, for unilateral em um dos lados só, ficar atento que isso pode ser sinal de trombose. É importante comunicar seu médico nessas situações. E de embolia, tem algum sinal assim também? Dor no peito, falta de ar, esses são os sinais de abrupta. Exatamente. Entendi. Então, procurar assistência médica nessas situações. E uma outra coisa paciente que está em pós-operatório e vai fazer uma viagem mais longa de avião, essas viagens mais longas também predispõem a trombose. Então, assim, comunica seu médico para ver se tem alguma medida, usar meia, hidratação durante o voo, caminhar durante o voo também. São situações, são medidas simples que evitam uma situação de complicação grave, né? Perfeito, ótimo. Muito obrigado, doutora Lívia, por essa conversa aqui, esse bate-papo. Um prazer. Eu espero que tenha sido bastante esclarecedor para vocês. Se você gostou desse vídeo, dá um like, dá um joinha, compartilhe aí nas suas redes. Se tiver alguma pergunta, algum questionamento, deixe aqui nos comentários. Um grande abraço e até o próximo vídeo.